Primeiro domingo do Advento. Hoje nós iniciamos um novo ano litúrgico para a igreja. Então, para nós hoje já é 2023. Para a igreja, nós já mudamos de ano. O ano civil termina no dia 31 de dezembro. O ano litúrgico, no primeiro domingo do Advento, inicia-se um novo ano. Iniciando então um novo ano, nós temos aqui ao lado a nossa coroa do Advento com a vela roxa. E roxo é a cor que marca também este tempo, que para nós, em primeiro lugar, é um tempo de penitência. E a vela roxa é justamente esse convite à penitência. Penitência, semelhante àquela da Quaresma, pode ser feita de jejum, de penitências, mas a penitência do tempo do Advento, ela é uma penitência um pouco mais de oração. Mais do que mortificação corporal, é uma penitência que deve nos manter num estado de vigilância, de oração, de confissão. Então, intensificar as nossas orações nesse tempo. Isso é fundamental para que o nosso espírito esteja desperto. Bom, o padre vai repetir um pouquinho daquilo que nós sabemos, todo ano nós vivenciamos isso na liturgia, mas o padre quer repetir de novo. Por quê? À medida que nós vamos vivenciando dentro de um novo ciclo, e vamos vivenciando, repetindo aquilo que a liturgia vai nos colocando, nós também vamos fixando lá na nossa alma, no nosso coração, e vamos compreendendo melhor para onde nós estamos sendo guiados pela liturgia da igreja. Então nós terminamos um ano em que estávamos lendo o Evangelho de São Lucas, começamos um novo ano em que vamos ler o Evangelho de São Mateus. Bom, e já há 2 domingos nós estamos meditando no tema do fim do mundo, a segunda vinda de Cristo. Fim do mundo é aquilo que a gente fala no popular. Para nós cristãos, nós dizemos segunda vinda de Cristo. E isto é uma verdade de fé. Nós cremos nisso, já dizia, que nós professamos lá na nossa fé, que nós cremos que Ele há de vir e julgar vivos e mortos. Então, segunda vinda de Cristo, o retorno glorioso do Senhor, agora como juiz, é uma verdade de fé, está contido no nosso creio. Se nós pegamos o nosso catecismo e vamos lá verificar a parte que explica esse artigo de fé, está lá bem clarinho para nós aquilo que a igreja diz a respeito da parousia, que é o termo teológico para dizer segunda vinda do Senhor. Bom, e aí então, 33º e 34º domingo, nós refletíamos sobre isso, 33º mais a festa de Cristo Rei. Hoje, domingo que vem muda um pouco, mas ainda as orações são voltadas para esse tema. Então, ao todo, dão 4 domingos que nós refletimos sobre a segunda vinda do Senhor. E por que é que a igreja não prega sobre isso em outro tempo? Por que a igreja não fala mais disso no ano inteiro? Porque a igreja ela tem o seu ciclo. Então nós vamos aprendendo com a liturgia que para cada momento a igreja se volta para um mistério da nossa fé. E o tempo de pregar e de falar sobre a segunda vinda de Cristo, sobre o fim do mundo, é no final do ano litúrgico. E quando nós começamos, como é o caso de hoje, justamente nós olhamos no começo, estamos no começo, olhando para o fim de tudo. Então, nós queremos trazer isso bem presente para nós. Então, o católico também crê, e cremos nós em primeiro lugar nesta verdade de fé. Nos outros dias nós falávamos um pouco dos sinais, quando estávamos meditando o Evangelho de São Lucas, que nos falava ali de alguns sinais. E o padre comentou que um autor do século XVIII, XIX, dizia assim, que um dos sinais muito evidente seria quando já ninguém mais acreditasse na segunda vinda de Jesus. E nós vamos vendo que a fé vai diminuindo nesse ponto. Se nós pegássemos todos os textos que foram meditados na liturgia, nos últimos 15 dias, quem está vindo à missa durante a manhã, quem reza a liturgia das horas e vai acompanhando as leituras, nós vamos ver com que força que isso vem na liturgia, para mostrar para nós
que isso não é um ponto secundário da nossa fé, né? Líamos na liturgia das horas, por exemplo, as cartas de São Pedro, né, que colocava lá tantos detalhes. Ontem nós líamos a carta de São Judas, que falava outras tantas coisas para nós. Bom, e hoje a liturgia coloca para nós uma vez mais esse evangelho agora de São Mateus, né? Acontecerá como nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? Então, o relato bíblico diz que Deus revelou a Noé que fizesse uma arca, né? E ali ele fosse então sinal para aquele povo descrente. Enquanto ele ia construindo a arca, o povo zombava dele. Algo parecido acontece quando nós pregamos do fim do mundo. Algo parecido acontece quando nós pregamos da segunda vinda de Cristo. O povo dá risada, acha graça, acha que isso é coisa de maluco, e não é coisa de maluco. Isso é verdade de fé, na verdade está no centro da nossa fé. Tão importante quanto a primeira vinda de Jesus é o seu retorno glorioso. Bom, então, como nos tempos de Noé, o povo não estava nem aí. Comiam, bebiam, compravam e vendiam, casavam-se e davam-se em casamento. Vivia mergulhado nas coisas do mundo e ninguém estava aí para aquilo que era a verdade de Deus, até que chegou o momento. Bom, então assim também, o povo vive, né, imerso nas coisas do mundo, esquece-se das coisas de Deus e vai se afastando para longe dele. Então, vai chegar de repente, né? E aí diz assim: assim vai acontecer também naqueles dias. 2 estarão trabalhando no campo, um será levado, outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada, outra será deixada. Como entendemos isso? Dentro do coração humano, Deus conhece aquilo que está lá. De modo que aquele que está do seu lado, sentado aí na missa, você não sabe o que está dentro do coração dele. E você não sabe qual é a adesão de fé que ele está dando a esta verdade revelada. Pode ser que não creia e fica de fora, entende? E Deus respeita a nossa liberdade, só que Ele conhece o profundo do nosso coração. Então, de tal maneira que nós não sabemos aquilo que se passa no coração daquele que está do nosso lado, mas Deus sabe, e Ele vê. E aquilo que Ele sabe e vê, Ele também julgará. Estamos no tempo de misericórdia, tempo da graça, tempo da paciência de Deus, em que Ele aceita sim ser insultado, blasfemado, injustiçado com tantas coisas injustas que vão acontecendo no mundo, mas Ele voltará para restabelecer a justiça. Víamos isso no domingo passado na festa de Cristo Rei. Bom, então assim como nos dias de Noé, acontecerá. Deus respeitará aquilo que o coração humano tiver decidido, mas será para sempre. Esta segunda vinda do Senhor, que vai acontecer gloriosa no fim dos tempos e deve ser para nós motivo de espera, pode também que antes dela acontecer, se dê uma outra vinda, que é a vinda quando o Senhor vem e nos chama para ir junto dele, a nossa morte, que também acontecerá da mesma forma, como um ladrão, que está lá, e a família, né, diz lá, se o pai soubesse que hora que o ladrão chegaria, vigiaria e não deixaria arrombar a casa. Mas a família está bem lá, distraída, e aí chega o ladrão e assalta todo mundo. Então assim acontecerá. Também a nossa morte virá numa hora imprevista. Nós não sabemos. Então devemos estar vigilantes, atentos. Ora, quando nós falamos de fim do mundo, a primeira coisa que se pergunta é: quando? E para o cristão não importa o quando, importa que nós estejamos preparados. Santos padres diziam assim, e se nós lêssemos o primeiro versículo antes do Evangelho começar hoje, lá na Bíblia, vai estar assim: nem os anjos do céu sabem, nem o Filho, somente o Pai. Os santos padres dizem assim: ora,
Se a data fosse conhecida, ela deixaria de ser esperada. Então imaginemos nós que a data fosse fixada lá no dia, sei lá, vamos imaginar, no dia 20 de janeiro do ano 3000. A gente já fala, estou tranquilo, né? Até 3000 já não tem mais nem farinha de osso meu, não é assim? Pronto, então já não tem motivo para esperar, porque nós sabemos que a data vai ser muito longe. Então a gente acha que tem muito tempo de vida. E como nós não sabemos, pode ser daqui a pouquinho, pode ser daqui 100 anos. Né? Importa estar vigilante. E a nossa vida da mesma forma. Podemos viver 100 anos, podemos morrer daqui a pouquinho. Então, vigilância. E é justamente isso, e eu concluo com a leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Esta leitura também foi a leitura que levou o Santo Agostinho à conversão, né? O último versículo desta leitura foi o versículo fatídico que levou o Santo Agostinho à conversão. Diz assim: Vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Já é hora de despertar, com efeito. Agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. E esse é o versículo de Santo Agostinho. Procedamos honestamente como em pleno dia. Nada de glutonerias e bebedeiras, nem de orgias sexuais e imoralidades, nem de brigas e rivalidades. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. É hora de acordar, é hora de estar desperto. Amanhã é tarde, é hoje que o Senhor nos chama, é hora de acordar. Hoje o Evangelho da manhã dizia, né, não deixe que o coração se torne insensível pelo excesso da comida, o excesso da bebida e as preocupações da vida. A leitura diz a mesma coisa, nada de glutonerias, quer dizer, festas sem fim, né? Bebedeiras sem fim, orgia, farra, mundão, né? Gente, somos cristãos, amamos Jesus e vivemos os seus ensinamentos. Claro, aqui nós não estamos falando da nossa festa de Natal em família, que vamos lá vivenciar, embora existe muito Natal em família mais pagão do que qualquer outra coisa, mas a grande maioria ainda é uma confraternização, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do viver lá na farra, né? Pensar que a vida é só festa, e se esquece, né? Dizia de manhã, aquele que está lá bêbado, não reza. Aquele que está lá num banquete, não reza, né? Faz a experiência no dia de Natal, come bastante e vai rezar o terço depois do almoço para ver se vai conseguir. Vai dar sono, tá vendo? O corpo fica pesado. E se nós temos que estar em estado de alerta e vigilância, todas essas coisas vão nos deixar anestesiados, né? Dormindo. E São Paulo diz, é hora de acordar. Acordemos, vigiemos enquanto é tempo, tenhamos nossas lâmpadas acesas, porque o Senhor virá. Pode ser que demore, pode ser que nós morramos antes, e pode ser também que o Senhor venha antes do esperado. A nós, a vigilância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.